Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do dinheiro no Brasil, tá? O que é a ideia da nossa aula? É conhecer a história do dinheiro no Brasil, certo? E também entender a evolução do dinheiro aqui no Brasil. Então a gente vai falar da nossa moeda. Bom, vamos lá. Vamos com alguns fatos históricos, certo? A gente teve a primeira moeda, né, cunhada no Brasil no ano de 1645. A nossa moeda já mudou, né? Não de aparência, sim de nome, de valor, ela já mudou 9 vezes, tá? E essas mudanças sempre ocorrem pela desvalorização, né? A chamada inflação. Isso faz com que a nossa moeda mude. Olha só, estou passando aqui para vocês algumas moedas. Ó, a gente teve lá a primeira moeda aqui, ó, moeda da Casa da Bahia, do ano de 1695. Essa daqui foi cunhada um pouquinho depois da primeira, mas é essa a ideia aí, tá? Daí teve o bilhete do Banco do Brasil, aqui uma cédula de R$1. Hoje a gente não vê mais, mas o real ainda existe. Essa cédula aqui muito rara de ver. Daí aqui ó, a cédula de cruzeiro e também ó, uma série de moedas aqui ó, comemorativas da República, beleza? Vamos lá. Então vamos lembrar, ó. Acabei de falar para vocês. A nossa moeda, olha só, que diferente, ó, foi cunhada em 1645, a primeira moeda legitimamente brasileira. Tá? E o nosso dinheiro, lembrando que mudou 9 vezes. Vamos lá. Então, a nossa moeda atual é o real, certo? Por que isso aconteceu? Por que a gente chegou na moeda real? Então essa troca de cédulas veio em 1994 com a implantação do chamado Plano Real. Por quê? O Brasil sofria desde o final da década de 70 casos, né, cada vez maiores de ano após ano, a inflação está cada vez maior. Isso significa o quê? Que os produtos ficam mais caros e o dinheiro da população cada vez valendo menos. Tá? Então nesse ano de 94 foi atribuído o Plano Real, no qual o que aconteceu? Estabilizou a questão da inflação. A gente tem hoje em dia inflação, né? Todo ano tem, todo país tem, mas a nossa inflação hoje ela é muito menor. Né? A gente chegou em casos, por exemplo, ano passado a nossa inflação foi de 10%, certo? Nosso poder de compra caiu essa quantidade. Para você ter uma ideia, isso aqui a gente está falando 2023. Para vocês terem uma ideia, no comecinho da década de 90 chegou a mais de 4.000% essa inflação. Então você vê que hoje está alta a inflação, mas já teve caso muito pior no começo da década de 90. Por isso que existiu a troca de moeda. Cada vez que um país troca moeda, porque a sua moeda enfraqueceu, ela perdeu o valor. Tá? Lembrando que o que faz com que a moeda perca valor são sempre fatores internos e externos. Então, por exemplo, a pandemia faz com que a nossa moeda perca valor, a guerra na Ucrânia, mas já teve casos quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos, recessão mundial, tudo isso faz com que a moeda perca valor. Tá? Daí aqui a gente tem a família atual, né, do real, olha lá, cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100, e devido à pandemia, acreditou-se importante lançar uma cédula maior, de R$200, né? Que é essa última que foi lançada, que tem o lobo guará. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é uma perguntinha bem simplesinha. São características das cédulas do real efígies da República de um lado da cédula? Elementos da fauna brasileira e do outro lado da cédula? Marca tátil no canto da cédula para portadores de deficiência visual. O papel utilizado na impressão das cédulas é do tipo colchê. Vamos lá? Galera, isso daqui é fato, né? Tem elementos da fauna. Aqui, ó, o próprio lobo-guará. Essa marca tátil aqui também, ó. Volta lá. Tá vendo? As moedas, as cédulas são de tamanhos diferentes. Isso daqui é porque o deficiente visual pega e saiba que nota que
que cédula, né, que ele está pegando, tá? Então, vamos lá. Aqui, para marcar correta, ó. Corretas são a 2, a 3 e a 4 que a gente não falou. O tipo de papel no qual a cédula é impressa é esse tipo colchete. Não é um papel A4, tá? É um papel especial para cédula. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Aqui a gente tem as nossas moedas, né? Tudo mais. Mas vamos lá. Vamos ver se esse videozinho aqui, curtinho, ele não vai rodar agora, pessoal. Eu baixei o arquivo aqui, eu vou mandar para vocês o vídeo separado. É um vídeo do Iberê lá. Vou mandar para vocês em separado. Agora aqui, ó. O que eu quero de vocês? Eu quero de vocês isso daqui, ó. Eu vou mandar essa tabela para vocês. Vocês vão dar uma investigada aí no Google, tá? São 5 padrões monetários, né? Tem o Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Real e o Real. Vocês vão completar essa tabelinha para mim, tá? Então a aula de hoje foi basicamente relembrar algumas coisinhas, tá? E eu quero que vocês preencham essa tabela. Antes de mais nada, ó, um probleminha interessante aqui. Olha só, João junta moedas em 2 cofres, um só para moedas de 50 centavos e outro para moedas de R$1. Ele viu um brinquedo que custava 80 e vai usar o dinheiro que juntou. Olha só, está falando que ele tem 64 moedas de 50 centavos. Pessoal, 64 moedas de 50 centavos, se fosse moedas de R$1, eu teria 64 reais. Só que 50 centavos é a metade, né? Então se a gente dividir por 2, olha que beleza. Ele tem 32 reais aqui e olha só, 39 moedas de R$1. Isso ficou fácil. Vamos somar? Ah, então ele tem 71 reais. Quanto falta para ele comprar o brinquedo? O brinquedo custa 80, então faltam 9 reais. Pessoal, é isso. A atividade está lá. Dê uma olhada rapidinho. Tá bom? De novo, videozinho curto. Até mais. Tchau.